Bom dia, boa noite a todos. Eu estou aqui conversando hoje sobre desenho. Nós vamos inaugurar hoje, né? Essa série de conversas sobre desenho dentro de um quadro que a gente já está trabalhando desde que começou essa quarentena, essa pandemia, da exposição que é promovida pela Difusão Cultural. Existe um canal no YouTube que se chama Tereza Poyser na Quarentena, que são todas atividades ligadas ao desenho e que justamente a gente está procurando ampliar um pouquinho essa ideia de uma exposição expandida, de pensar um pouco e fazer workshops, tem uma série de aulas e tudo. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho, né, Edith? Vamos lá. Então, assim, eu já conheci há muito tempo o trabalho da Edith, a gente vem se acompanhando de longe com essa paixão pelo desenho, né? Essa quase uma devoção, assim. E a Edith também escreve muito sobre desenho há muitos anos, há mais tempo do que eu. Quer dizer, esses livros dela eu usei muito em aula. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Edith, como é que começou essa paixão, como é que isso se deu quando tu era criança, assim, porque as pessoas sempre dizem, eu comecei a desenhar com criança, todas as crianças começaram a desenhar, né? Mas como é que isso continuou depois? Então, sabe, Tereza, eu acho que eu tenho uma afinidade quase que biológica com desenho. Uma das primeiras memórias que eu tenho é de mim com 2 anos e pouco, rabiscando numa lousa na garagem da minha casa. Eu já conferi com a minha mãe exatamente a situação e a condição. E eu era sempre uma criança muito, muito elétrica. E meus pais perceberam que quando eu desenhava, que começou com 2 anos, de eu me lembrar na ação do gesto, me lembro do giz caindo pela lousa, então um prazer imenso físico mesmo. Eles perceberam que quando eles me davam material de desenho, eu ficava muito quieta, eu me concentrava muito. Então, assim, eu digo que é uma afinidade quase que biológica. E eu tive muita sorte de, aos 8 anos de idade, meus pais me colocarem num ateliê de arte aqui em São Paulo, da Paulina Rabinovich, que era em plena ditadura, imagina, no começo, né, de um tempo sombrio e obscuro que nós conhecemos bem e estamos meio numa ampulheta ao contrário, né? Uhum. E, enfim, e aí lá eu pude conviver com a Paulina, que tinha um jeito de entender a experiência do fazer, a experiência da arte, a experiência da criação em poética, de um jeito muito contemporâneo, que eu só percebi muito tempo depois. Então, desde os 8 aos 20, eu frequentava esse ateliê, e era uma situação que ela já misturava com a história da arte, ela fazia com que o convívio com as imagens da história da arte pertencessem ao nosso imaginário, e era um jeito de lidar com o espaço físico e com a escuta do outro de uma forma muito orgânica, e desde os 16 anos de idade eu já virei educadora, assistente dela. Então, desde os 16 anos de idade, eu já trabalhava com criança muito pequena. E aí, quando terminei o colegial, eu fiquei só trabalhando com ela, não fui estudar, só depois que eu ingressei na universidade, 2 anos depois. Porque, para mim, era muito claro que não tinha outra coisa a não ser fazer isso, eu não tive nenhuma dúvida, porque naquela época também não tinha muitas ofertas, um matiz de ofertas imensuráveis de mercado, inclusive, né? Então, foi por aí que eu iniciei, né, eu não digo a minha profissionalização, mas a minha relação mais de conceituar aquilo que eu já, de uma certa forma, cultivava através dessa minha experiência de ateliê. Então, o desenho começou por aí, né? E sempre foi o desenho. Eu também pintava, fazia escultura quando eu era criança, mas sempre o desenho é um prazer que vem pelas pontas, que a gente pode até falar um pouco depois, que vem pelas pontas dos dedos, assim, eu falo, já começa a formigar. O corpo inteiro vira a Sim. ponta do lápis. Uhum. E eu também queria, então, te comentar, né? A Tereza, bom, a primeira vez que eu fui para Porto Alegre, a trabalho, assim, de uma forma mais, digo,
pronta para conhecer a comunidade artística foi através da Elly, da Tessler Jailton Moreira, no Torreão, que foi em 2008, se não me engano. Não, 1998. E eu me lembro que eu fiz uma conversa sobre um livrinho que eu tinha acabado de lançar, Linha de Costura, lá no Torreão. Eu não sei se você foi ou não, mas eu me lembro que o teu nome, as pessoas falavam muito. Você precisa conhecer a Tereza, nós somos da mesma geração, apesar de eu morar em São Paulo, em Porto Alegre, a gente nunca teve, assim, um cruzamento, digo, de encontros ou de exposição, ou profissional, ou, sei lá, ou pessoal, né, a gente nunca teve muito esse convívio, mas você era uma figura que já habitava o meu imaginário de uma comunidade atuante lá em Porto Alegre, e eu me lembro muito de que falava, aí depois, quando eu fui expor na Subterrânea, em 2000 meu Deus, 8, 9, eles falavam muito da exposição dos Passos Perdidos, se não me engano era esse o nome. Foi um grupo que eu iniciei lá. E aí eu ficava escutando os Passos Perdidos, eu me lembro que eu vi umas fotos, o pessoal da Subterrânea me falava também, não sei se a gente se encontrou ali, porque eu fiz umas conversas lá na Subterrânea. Lembro, acho que sim, assim, rapidamente, depois também em São Paulo, alguma vez, mas sempre foi rápido. Nossa. Daí também eu queria te fazer essa mesma pergunta, queria então entender, porque aí depois você apareceu recentemente, que eu fiquei muito curiosa com a tua última exposição, a gente começou a se curtir nas plataformas virtuais e aqui estamos, né? Você vê o que a rede é capaz de fazer. Então, eu também queria te perguntar, Tereza, como que o desenho apareceu para você no teu imaginário, na tua memória, assim, a partir da tua infância, da tua educação, enfim? Bom, eu nasci numa cidade muito pequena, quer dizer, muito pequena, não é muito pequena, para a França seria uma cidade grande até, mas para o Brasil, assim, é uma cidade mais longe, que é Bagé, que é mais perto da fronteira do Uruguai. E aí eu, como toda criança, desenhava e tudo mais. E aí eu vim para Porto Alegre com 8 anos de idade. E foi um período muito difícil para mim. Eu tive uma dificuldade, foi talvez o período da minha vida mais difícil, assim, em termos de adaptação. Eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação, porque eu fui para um colégio alemão, Farroupilha, que era muito rígido. E nessa época, a minha mãe sacou que eu estava ficando muito... Quer dizer, não estava bem, eu era uma criança que tinha sempre muita necessidade de eu fazer a dança, e também muita necessidade de expressão, e, assim, muita coisa ligada a teatro, dança, eu era muito exibida, eu gostava de me apresentar, e aqui eu fui me tornando uma criança tímida, uma criança para dentro, porque eu não tinha amigos, no Farroupilha, então foi um período difícil, e aí eu entrei numa escolinha de arte, que é a escolinha de arte da URGS, que depois eu vim a trabalhar como professora. E a minha mãe teve essa sensibilidade de me colocar lá. E foi aí que eu me achei. E eu lembro muito bem... Em que idade, só para localizar? Tinha uns 9 anos, eu acho. Olha só que interessante. E aí, quando eu entrei, tinha uma parte, e essa escolinha também, essa que tu mencionaste, tinha uma pessoa que era Yara Rodrigues, que tinha uma cabeça muito para frente, muito libertária, muito maluca, muito... Enfim, ela nos abria, e isso para mim foi maravilhoso. E ali eu lembro que tinha uma parte aberta, assim, que eu olhava o ateliê de desenho lá embaixo das pessoas, que os alunos da faculdade, porque era no mesmo prédio, desenhando, modelo vivo. E eu pensei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E isso já foi muito determinante, assim. E depois, mais tarde, eu fui fazer matemática também junto com artes. Eu era uma boa aluna de matemática, adorava matemática. As pessoas me diziam, mas que maluquice, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu achava que tinha muito a ver, porque era um pensamento abstrato. A matemática tem uma beleza, existem 300 mil maneiras de tu demonstrar um teorema, e a maneira mais linda é a maneira melhor, entende? Assim, então, eu fui para o Rio aí trabalhar com uma outra coisa de administração postal, um curso que eu odiei, não tinha nada a ver. E nessa época eu escrevi muito. Eu escrevia muita poesia, porque eu não tinha espaço para desenhar.
Mas o desenho, para mim, sempre foi essa coisa também portátil, assim, de eu ter um caderno de desenho e fazer em qualquer lugar, de eu poder fazer em qualquer lugar. Depois, mais tarde, aí eu fui para outro capítulo, assim, né? Depois que eu fiz a faculdade de artes também, quando eu voltei, eu retomei a faculdade de artes, mas aí é um outro capítulo. Mas essa necessidade do desenho me ajudou a sobreviver, porque foi um período muito duro. Uma criança de uma cidade pequena com sotaque de Bagé, do interior, com cabelo crespo, com um fenótipo absolutamente nada a ver com a cultura alemã, né? Uma disciplina rígida. Então, de repente, eu tinha essa escolinha, esse oásis em que eu pude. Tem uma coincidência histórica e cronológica, né? Porque a gente é praticamente da mesma geração. E eu te perguntei a idade porque, coincidentemente, é mais ou menos nesse momento em que a gente começa a escrever e o desenho parece que é relegado, porque é o mesmo corpo que desenha aquele que também tem que administrar a escrita, o controle do papel e do lápis, né? E isso vai dando uma separação, né, da linguagem expressiva. E de ambas encontrarmos um ateliê, que era uma prática muito comum, inclusive uma prática que vem da França mesmo, né, de ter esses espaços de ateliês que hoje em dia, na verdade, tem poucos espaços assim, por incrível que pareça. Já se fazia na época ateliês libertários, né, assim, de coisas, de experiências muito, muito de vanguarda, assim, como prática de ateliê de criança e adolescente, tudo isso, né? Então eles faziam coisas experimentais já. Teve essa coincidência da gente, né, de poder frequentar. Nós somos da mesma geração, né? Quer dizer, eu nasci em 54, tu nasceste em 55. Então, nós somos praticamente da mesma idade, nós vivemos, vamos dizer, uma época que era uma época de ditadura, era uma época que determinou uma série de coisas na nossa adolescência também. Eu sinto, por exemplo, que aqueles teus primeiros desenhos, que tem um pouco de humor, que tem um pouco, também coincide um pouco com os meus primeiros desenhos já numa fase mais adulta, né? Eu acho que tem a ver com essa época também. Da gente falar um pouco por metáforas, sabe? Da gente ter um pouco dessa coisa do humor, assim, eu acho que tem a ver. Eu acho que nesse... Espera um pouquinho. Habilito, desculpa. Naquele momento, eu acho que tinha ainda o entendimento histórico do desenho para alguma coisa, né? Estava muito ligado a uma paródia, a um comentário, a maneira de Steinberg e tudo mais, né? Eu acho que na década de 80 que aqui no Brasil a gente conseguiu dar o tom do desenho por ele mesmo, né? Entendendo não o desenho para alguma coisa ou como uma coisa representacional, mas com ele com autonomia enquanto linguagem, e daí o corpo, ele entrou muito mais como um dado performatizador do traço. Eu acho que coincide também esse momento, é uma coisa histórica, né? Você vê que o nosso fazer individual e o fazer histórico, eles são bem trançados, né? E nesse momento, na década de 80, eu acho que a gente tem a chance de poder ampliar a compreensão do desenho e entender ele tal como o Paul Klee falava, né? Quer dizer, o Bergson falando que se deixou, que a linha ela pôde começar a sonhar, né? A linha ela pôde se tornar um elemento ela por ele mesma como um índice, né? De uma presença. Então, o desenho tem que representar, ele entra na esfera do acontecimento, e eu acho que coincidiu essa passagem também. Sim. Década de 80. Eu acho que se o desenho sempre foi o alicerce para as outras linguagens todas, ele sempre foi, vamos dizer, a base, mas ele não existia até mais ou menos o século XIX como uma linguagem autônoma. Ele até existia para alguns colecionadores lá no século XVIII, mas praticamente não. Ele começou no romantismo, com aquela coisa da valorização, né?
do esboço e do artista autônomo, da autoria e tudo mais. Mas muito pouco. Ele veio acontecer mesmo, como tu disse, na década de 80 e 90, como uma linguagem autônoma, independente da representação. E são muito poucos os desenhistas contemporâneos, até a década de 90 mesmo, que eram abstratos, por exemplo, que tinham uma linguagem absolutamente desvinculada, assim como Saul Tauber, assim como... E agora, então, eu acho que, de certa forma, o século XXI, ele é o século do desenho, no sentido da expansão do desenho, e do desenho absolutamente livre e dessa representação e aberto a misturas, a fusões com outras linguagens, que isso é super bem-vindo, né? Essa liberdade, esse poder, por exemplo, misturar hoje em dia com as linguagens gráficas de virtuais e tudo isso, né? Eu acho isso uma maravilha, assim, e é isso que hoje em dia trabalho bastante com isso, com misturar com vídeo, misturar com outros, assim como tu também, né? De uma forma mais tridimensional e tal. Então, eu acho que isso é muito recente. Eu sempre digo para os meus alunos, por ser recente, é que é genial, porque a gente tem todo um caminho ainda pela frente, né, de experimentar coisas novas ainda, né? Vou te fazer uma pergunta. Conta um pouco aqui para a gente, né? A experiência dos Passos Perdidos, como que, porque também, que eu saiba, foi assim, uma exposição coletiva, né? Não é que todo mundo trabalhava em cima do mesmo desenho, que nem nessa última exposição, né? Mas era a justaposição de um grupo de pessoas que estavam atualizando a questão do desenho naquele momento, né? E então conta um pouco como que foi a formação desse grupo. Tem muita gente jovem, você ali eram alunos, como que foi essa história? Eu sempre brinco com eles que eu não gosto dos jovens, eu gosto dos mais jovens. Quando estão ficando velhos, eu já pego os mais jovens, que aí eu me sinto mais jovem. Mas, na verdade, é o seguinte, eu sempre tive um trabalho pessoal meu, mas também gostei de trabalhar sempre em grupo, porque quando eu comecei, meus 20 e poucos anos, eu trabalhava muito com arte postal, e arte postal era isso, quer dizer, vinha um trabalho, aí tu fazia algum tipo de interferência, aí demorava não sei quanto tempo para vir através do correio, fazer uma interferência, era um trabalho feito por várias pessoas. Eu sempre tive esses grupos. O grupo dos Passos Perdidos foram um menino que foi meu aluno, tinha sido meu aluno, foi o Gabriel Neto, que me procurou na faculdade, Tereza, vamos fazer um grupo e tal. E eu disse, bom, vamos. Aí eu convidei uma outra aluna, que eu achei que tinha a ver, e aí a gente convidou pessoas que tinham a ver com um trabalho mais gestual, que era a minha praia, entende? Eu era aquelas professoras que tinha a fama de ser assim, um trabalho mais gestual, não tão realista. Então, os alunos que se identificavam com esse tipo de desenho me procuravam mais. Então, não que fosse só isso, mas que tinha essa tendência. E a gente criou esse grupo. Por que Passos Perdidos? Porque eu já morava na França, entre a França e o Brasil, e tem a Sala dos Passos Perdidos, que eu acho um nome lindo, que é a Sala na Garra, e eu, como vou muito na Garra Saint-Lazare, porque eu moro... a Sala nas Garras, que as pessoas ficam esperando. E aí elas ficam caminhando ali, esperando, e ficam meio perdidas. Tem a Sala dos Passos Perdidos. Então, a gente deu o nome do grupo Passos Perdidos. Mas esse grupo não tinha ainda aquele lugar ali que tu conhecesse da subterrânea. Eles se reuniram ali na minha casa e tal, e depois na subterrânea, e depois eu fui para a França. Então, não foi um grupo que durou muito tempo. Eu fui para a França, nós voltamos, fizemos uma exposição que se chamou Sala dos Passos Perdidos, mas esse trabalho foi feito assim, todos trabalhavam na mesma folha, nesse também. Só que esse grupo, depois do Ateliê D43, foi outra coisa, já foi um grupo oficial, um projeto, entrou como um projeto de pesquisa, e tem esse apelido de Ateliê D43, que a gente queria fazer essa mistura com outras mídias, então a gente trabalhava mais com vídeo, não era o caso do Passos Perdidos. Os Passos Perdidos a gente trabalhava só com desenho, papel e parede, e a gente fez um trabalho na parede, essas coisas, mas era mão, papel e no outro não, no outro a gente já misturava, fazia uma mistureba.
E era essa a diferença, mas sempre trabalhando com todo mundo junto. Tinha essa. E outra coisa, o Ateliê de 43 durou muito mais, porque foi criado assim, extraoficialmente em 2012 e está até hoje, né? Então foi o mais longo, inclusive a gente foi para a França, a gente teve um convívio assim muito estreito. Mas esses meninos do Passos Perdidos eu tenho ainda bastante proximidade, ainda com alguns deles. Foi um ateliê muito bacana também, lá o Subterrânea, né? Depois fizeram outras coisas e tudo. Mas assim, ó, o que eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa passagem para ti desse trabalho mais figurativo que eu conheci, que tem a ver com Steinberg, realmente, tem a ver, que era aquela coisa que tinha um pouco de humor e que coincidia também o tempo da ditadura e que, por exemplo, a capa dos discos Rumo, foi aí que eu te descobri. E como é que foi essa passagem disso para aquele trabalho que eu não sei se tem uma passagem entre isso e aquilo, mas eu vi isso e depois eu fiz um salto e vi já aquele trabalho, tipo aquele que tu mostraste no Torreão, que era o trabalho mais atual, que é os fios, que é um trabalho escultórico, né? É uma escultura de fios, que eu acho muito interessante, porque no Brasil nós temos uma tradição de escultura de dobras, né? De escultura de planos, e a tua é de linhas. Isso eu acho muito, muito legal, é um desenho escultura, né? Como é que foi essa passagem? Então, quando eu comecei a cursar a faculdade, eu acho melhor você desligar teu microfone que está dando eco. Pode ser? Quando eu comecei a estudar na faculdade, e eu pude começar a, vamos dizer, entender a experiência, porque uma coisa é a experiência, outra coisa é a compreensão da experiência, né? Que daí esse distanciamento para entender do que se nutre uma experiência, no caso a experiência do desenho, faz a gente começar a entender que aquilo é uma linguagem. Então isso começou a acontecer exatamente quando eu frequentei a FAAP, e logo depois que eu saí da FAAP, já passei da aula na FAAP, então eu tinha que organizar esses pensamentos para poder, né, passar, enunciar proposições e entender um pouco mais sobre a história do desenho. Quando eu fui me dando conta, através dessa pesquisa, então eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de escrever, né, eu comecei a entender, e eu frequentei muito a FAO, isso foi muito fundamental para a minha formação, porque daí eu entrei em contato com textos do Flávio Mota, do Artigas, do Mário de Andrade, falando sobre desenho. E foi nesse momento, no final da década de 70, que eu entendi que o desenho era quase uma entidade enquanto linguagem, que o desenho, de todas as linguagens, é a mais antiga, muito ligada à pantomima, portanto, ao corpo, que a escrita nasce do desenho, e que o desenho é uma linguagem transitiva, que ela é efêmera, transitória e transitiva, que ela percorre todas as áreas do conhecimento, da arte, da ciência, da técnica. E eu percebi que no meu trabalho eu poderia exercer uma espécie de uma outridade. Eu poderia usar o desenho para uma coisa mais de ilustração, que eu fazia livro infantil, as capas do Rumo, capas de livro, e, por outro lado, também usar o traço, a linha, nesse sentido mais não submetido a uma ordem de demanda ou representacional ou da comunicação, né? Porque quando você faz uma ilustração, você tem ainda como pano de fundo uma necessidade de garantir a informação e a comunicação. E tinha um outro lado meu que era mais impulsivo, de querer simplesmente experimentar o corpo no espaço. É uma dança mesmo o desenho, uma dança no papel e uma dança expandida. E aí, o que aconteceu nessa passagem? Então, eu comecei a entender que eu poderia caminhar paralelamente, simultaneamente, inclusive, e nessa experiência, a linha começou a crescer, 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 tanto no papel, que ela não dava mais conta de acontecer no papel, o papel rasgava. E eu aprendi com Birajara Ribeiro, que é um artista, né, da faculdade, uma cozinha, para tratar o pano de maneira que ele pudesse receber
com mais intensidades as linhas que eu estava traçando no papel, fazia desenhos enormes, né, de 8 metros de comprimento por 2 de altura, não, 1,60 que tinha o tamanho do rolo. E aquele papel começava a rasgar, porque eu voltei à minha experiência de 2 anos, né, do prazer do corpo ser a ponta do lápis por inteiro, né? E junto com Flávio Mota e Mário de Andrade, eu percebi que o desenho era uma coisa muito mais do que lápis e papel, mesmo traçando no papel, né? Ele poderia se expandir conceitualmente, mesmo sendo coisa de lápis e papel. Daí, quando eu comecei a desenhar no pano, quando eu fui comprar pano, eu tinha que cortar o pano para construir o campo da representação, as linhas do pano ficavam ali me chamando. E eu percebi que aquelas linhas que saíam do pano conversavam com a minha linha desenhada. E aí, cada vez mais, eu fui entendendo aquelas linhas que é uma trama, e comecei a costurar um pano no outro. Isso foi, né, bem 89, 90. Comecei, então, a usar, brincar a conversa entre a linha representacional, que é aquela que a gente traça no papel, e a linha fisicamente presente. E eu fiquei totalmente, enquanto isso, fazendo os meus desenhos infantis, as capas, eu resolvi essa questão em mim, né? E aí eu fiquei louca com essa história, né, dessas linhas, e comecei a comprar agulha, e comecei a costurar. E aí eu comecei a experimentar, e cada vez mais a linha traçada, naquele momento, foi sumindo e foi se sobrepondo uma linha costurada que reagia ao material, porque daí eu comecei a costurar em papel de seda, eu tinha que costurar muito lento para o papel não rasgar, plástico, comecei a costurar plástico, e o plástico ia engruvando, e eu percebia que a linha, ela tinha uma autonomia para decidir o caminho. E aí, em 96, a costura começou a virar. Eu me lembro que o Agnaldo Farias foi no meu ateliê, para uma exposição que rolou, enfim, na Holanda, etc. e tal, chamado casulo. Eu fiz um casulo gigante, eu comecei a costurar em pé. Então, eu saí da mesa. Saí daquela coisa do olho controlando o gesto. Então, eu fui construindo um casulo gigante, que ele olhou e falou, nossa, daí parece uma bomba relógio. E nesse momento, em 96, eu me perguntei, mas o que é desenho? Quais são os elementos mínimos e necessários para que o desenho possa se reconhecer como desenho, já que ele é muito mais do que uma coisa de lápis e papel? Aí que eu entendi, em 97, a questão da linha como elemento estruturante do desenho. Que a gente precisa de uma linha, que é um ponto que se move no espaço, que pode ser até o ato de caminhar, né? É uma linha, um trajeto, um percurso. E o espaço tridimensional. Foi daí de 97 que são esses saltos quânticos, né, Tereza, que às vezes é difícil explicar como que veio a imagem de eu começar a desenhar o espaço com a linha. Uhum. Então, desde 97, eu procuro espaço, como escultor procura mármore, como pintor procura pigmento, né, como a gente procura papel, parede. Então, o espaço se tornou uma questão para mim. Então, assim, só para... Eu sempre pensei isso, né? Como eu te disse, eu fiz também um pouco eu fiz até o 3º ano de matemática, eu sempre penso nessas coisas abstratas também. Quer dizer, o que é a linha? A linha, que é o elemento estruturante mesmo, né, por excelência do desenho, a linha é um ponto que se desloca, né, no plano e no espaço. Se essa linha tem a mesma espessura, né, e a mesma intensidade, ela configura na sua representação um plano. E se ela tem intensidades diferentes e espessuras diferentes, ela configura um espaço. Então, essa linha, ela é moldada, ela pode ser moldada, ela pode ser malhável, então ela é uma dança, realmente, ela é uma dança no espaço mesmo que ela esteja no plano, né? A minha diferença é que eu sempre procurei configurar essa linha no espaço no plano, eu nunca cheguei, eu já trabalhei com tudo um pouco, como eu faço essa leitura, eu estou trabalhando agora muito com vídeo, né? Misturando sempre, a minha questão é misturar
o desenho no computador com o desenho físico. Não gosto de desenho só no computador. Eu procuro desenhar o gesto da minha mão misturado, senão eu acho muito frio. Mas essa linha dança, ela está por trás do meu movimento, que é uma dança. Então, quando eu olho um desenho, a minha pretensão é que o meu desenho mostre esse bastidor, essa dança que está atrás dele, que é o meu movimento, que é a minha performance, né? Até onde eu puder trabalhar grande e coisas assim. Porque a gente vai ficando mais velho e vai ficando com menos destreza. Agora já preciso de alguém para me ajudar, às vezes, a colocar os papéis e tudo mais. Mas é essa a história. Eu acho que a gente tem, nós as duas, essa preocupação da linha e da linha como espaço, mesmo que ela seja no papel. Né? Eu observei que esse último trabalho que você fez, que chama, como que chama mesmo? Até rasgar o sangue, como que é? Até que meus dedos Sangrem. Até que rasgar o sangue é bom também, vai ser o próximo. Que eu percebi, né, que tem uma coisa que já difere de outros trabalhos e que eu acho muito interessante, principalmente por esse momento sintônico, porque você começou a fazer até antes, entre aspas, da pandemia. Eu falo entre aspas porque quando você fez a gente já estava num regime de estado meio complexo, vamos dizer assim, né? Mas então tem um apelo nesse trabalho ao coletivo, né? Não é só você que está ali na ação, mas é o convite que você faz para várias dicções de corpos agindo e atuando e ativando aquele espaço junto com você. Então, eu queria que você contasse um pouco desse trabalho colaborativo, coautoral, quer dizer, claro que é o teu trabalho, mas existem ali outros corpos, outros timbres, outras fricções, outras intensidades ali, conjugando, né, aquele gesto coletivo, e que eu acho muito sintônico na época que a gente está vivendo, como eu te falei. Primeiro, porque foi antes da pandemia e agora ele cria um eco maior, porque tem a ver com a presença, com o encontro, por um lado, por ter sido feito dentro de um regime complexo de mudança de uma composição ideológica, vamos dizer assim, né? Que seria uma ampulheta ao contrário, né? No sentido de que a gente entrou de novo num terreno meio movediço e meio obscuro, que tem a ver com o início da nossa entrada na cena, que também era a saída de um momento obscuro para um momento mais iluminado, que era o exercício da democracia, de nós como cidadãs. E naquele momento antes, também tinha muita coisa coletiva, década de 60, 70, né? Em 80, 90 entrou em coisas mais individuais. Então, eu achei interessante esse espelhamento, entendeu? A relação que eu estou querendo fazer. Sim. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco essa experiência aqui, dessa ideia de fazer no coletivo, como que foi para você a condução, essa orquestração, como se você fosse a maestra de um grande coral, e, enfim, e contasse um pouco essa experiência também do resultado, e, enfim. Sim. Não, é interessante isso que tu está falando, de que essas experiências coletivas, elas se deram muito nesse momento de democratização, e é verdade, quer dizer, quando a gente estava começando a sair, né, começando a abertura, esse movimento de arte postal, ele foi muito forte, e ele foi muito político também naquela época, ele foi muito responsável, inclusive, por libertar alguns artistas que trabalhavam com isso, né, em determinadas ditaduras aqui na América Latina. Ele foi um movimento que foi muito coletivo, e eu fiz muito parte no início disso, e sempre levei comigo esse espírito. Eu já participei de vários grupos assim, né? Eu sempre tive um trabalho coletivo e um trabalho individual, e sempre aprendi muito com isso, aprendi muito do ponto de vista humano e do ponto de vista de trabalho, porque eu via soluções que o outro me dava, o outro criava problemas que eu não teria criado, e eu tinha que resolver problemas que não tinham sido criados por mim, problemas visuais mesmo. Bom, isso tudo. Mas, em geral, eram grupos pequenos.
eram grupos de amigos, eu sempre gosto de trabalhar com amigos, né? Essa empatia é importante, e acho que isso faz parte, né? A arte é compartilhar. Então, eu sempre tive, mas um grupo assim tão grande, quer dizer, eu havia feito um trabalho em Paris, no Saint-Quatre, não sei se tu conhece o Saint-Quatre. Saint-Quatre é um centro cultural em Paris que é muito legal, é um centro cultural bem experimental, assim, onde trabalha a Lia Rodrigues, onde trabalha uma série de artistas, a Jataí, aquele pessoal aí de São Paulo. E tem também residência artística, e houve uma exposição grande lá que se chama Collection Bic, que eu faço parte, que é uma... E aí eu propus também, além dos trabalhos que eles tinham comprado e tal, uma performance. E essa performance foi chamada Coreografia de Gesta. E foi feita também com aqueles em caneta Bic. E eu resolvi fazer vermelha, porque eu era a única artista, tinha muitos artistas, muitos conhecidos, assim, enfim, uma parte histórica e tal. Mas, assim, não tinha nenhum que tinha feito em caneta Bic vermelha, a maioria era azul e tal. E eu tinha feito em caneta Bic vermelha e eu queria que continuasse vermelho. Então, eu fiz isso e lá no Saint-Quatre botei um telefone celular, eles depois filmaram ali para a Bic, mas eu botei um telefone e fiz um filmezinho meu, que também está no Vimeo e tudo. Aí, aqui, eu quando estava na França, houve o golpe. Depois houve as últimas eleições, e eu ficava muito mal, muito, muito mal. Esse sentimento eu trouxe para cá quando fiz a minha exposição, é um sentimento muito triste, muito difícil, e eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que tenha alguma relação, alguma evocação ao que está se passando no Brasil, quer dizer, toda aquela lama vermelha de Brumadinho, toda aquela coisa de Mariana, toda a coisa da Amazônia, aquele fogo, toda a coisa da bandeira nacional que alguns partidos se adonaram, vamos dizer, a palavra é essa, né? Das cores que são nossas, né? Tão bonitas, o Brasil, o verde, tudo essa... Então, e que todos os partidos nacionalistas e do mundo inteiro, sempre a bandeira nacional foi, isso não é do Brasil, mas enfim, tudo isso fez com que eu quisesse que a minha exposição tivesse uma evocação também a isso que estava acontecendo aqui, mas que não deixasse de ser o meu trabalho. Eu não queria fazer uma outra coisa que fosse... Uma coisa retórica, discursiva, né? Retórica ou panfletária, ou coisa que eu queria trazer o meu trabalho, trazer a minha experiência que fosse meu. Então, eu fiz o meu trabalho num título que eu já tinha uma vez usado, porque esse título vem do Bukowski, que é um livro do Bukowski de poemas dele, que ele diz até que os dedos sangrem, eu vou continuar tocando piano, uma coisa assim, era uma coisa relativa. De resistência mesmo. E eu gosto muito dos poemas dele. Então, eu usei até que meus dedos sangrem, no sentido do desenho, e fiz essa performance que até os outros, eu tenho uma outra instalação grande que chama Grito Mudo, depois tem uma outra que chama Rouge Brésil, porque Rouge, eu mantive o título em francês, porque o rouge no sentido também de rugir, né, do verbo. Enfim, aí essa performance era muita gente, e lá na França também, eu convidei artistas, mas já era mais gente numa coisa que tem um tempo determinado, a gente tinha que ficar... Então, eu tinha que conduzir, como tu disseste, como uma espécie de maestrina de uma orquestra. Mas, quando eu trabalho, por exemplo, com o Ateliê D43, que são agora 4 artistas, não é assim. Eles mandam em mim, eu mando nele, todo mundo, entende? Não existe eu. Existe uma relação mais horizontal, né? Completamente. Existe uma conversa, porque tu sabe que quando a gente está desenhando, é um diálogo entre a gente e o trabalho, mas é um diálogo mudo. E esse é um diálogo em voz alta, porque a gente conversa entre os três. Então, a diferença maior é essa. Né? Agora, os instrumentos foram os mesmos, a gente varre, a gente não toca o papel, a gente varre com os instrumentos em PVC, e o que foi bem intencional, 7 de setembro, todos de preto, porque era o dia que todos iam às ruas de preto, nós fomos todos de preto, 7 de setembro, até porque
Esteticamente, eu achava que ficava bem, de preto, dava um aspecto mais... Eu sempre, agora, nessas performances, a gente também pensa nisso, na roupa, né, para dar um aspecto mais performático mesmo. E, esteticamente, eu também achei que... Mas tinha um aspecto também, evidentemente, político. Então, Mas qual foi o enunciado que você dava para as pessoas? Tipo, rabisca até acabar a caneta. não. Qual que foi a, vamos dizer, Era assim, a gente... a partitura? Já que é maestrina de um coral, qual que foi a partitura? Então, a partitura, assim, ó, nós tínhamos uma... Eu pedi, até veio de São Paulo, porque não tinha aqui, eu pedi que viesse um linóleo branco, fosco, era mais de uns 20 metros quadrados, mais ou menos, e que isso ia ficar numa área externa, que é um pergolado, assim. Então foi linóleo. Tá. Tinha que... Escorrega, né? Muito bom. Não é só por isso, ele era fosco, ele até não escorregava tanto, porque ele era... Tá. Mas ele era melhor, porque ele pegava mais A bique. porque senão ele escorrega às vezes demais. E não. Mas o que era interessante, eu queria que ele fosse branco, fosco, mas o que eu queria, porque o papel, lá no Sancato, eu fiz em papel, porque era interno, mas eu queria que ele ficasse na área externa. Externa. Dentro, e ele acabou, ele não existe mais, ele só existe no filme. Era um trabalho efêmero mesmo, porque eu sabia que ele ia acabar. Não tanto com... Eu fiz testes, não tanto com sol, porque demora um pouco, mas com a chuva, com o vento. Então, ele não existe mais, ele está branco de novo. Mas ele foi, aos pouquinhos. Então, eu queria que fosse sobre linóleo. Então, como que foi? Como está dizendo? Eu pedi que eles fizessem lá na URGS, eu tinha feito lá na Sancato, sabia como fazer, canos de PVC com uma série de canetas Bic, que coincidiu, isso sim, não foi previsto. Não foi previsto que o nosso presidente iria boicotar a BIC justamente nessa época, o que foi ótimo para nós, porque foi mais um... que é outra camada de leitura. O pessoal da coleção BIC, que é uma grande coleção muito bacana que eles têm lá de trabalhos de artistas, mandei para eles, eles disseram, nunca vendemos tanta caneta BIC, ela nunca foi tão falada, ele foi a maior propaganda disso da BIC no mundo inteiro, foi um boom de vendas da BIC. Mas o fato é o seguinte, que aí, então, eu pedi que eles colocassem uma série de canetas, então nós tínhamos esses bastões, tá? Então tinha 23 pessoas e tinham 25, sei lá, bastões com bique. Bom, cada um com seu bastão, com a sua munição. E aí eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali naquela área, vocês entrem aqui, vamos ver o que dá. O que é a minha função como maestrina? Toca um pouquinho daqui, vamos ver o que acontece. Se afastem, o que vocês estão vendo aí? Bom, esse aqui é uma linha mais geométrica, aqui uma linha um pouco mais orgânica. Vocês não acham que essa aqui pode rimar para lá? O que vocês acham? Então, então a minha... então tinha esse tipo de conversa no meio. Sempre. Essa eu já tenho muita prática, né? Porque já são muitos anos que eu trabalho assim. Mesmo nas minhas aulas, às vezes, a gente faz esse tipo de exercício, porque eu acho que ele é muito... pedagogicamente ensina muito sobre composição. Então, assim, existia essa coisa de entrar e sair do trabalho, entrar e conversar. O que tu achas? Tu acha que tem que colocar alguma coisa lá? Porque então vai lá e coloca, não pensa, coloca, não tem medo, vai lá. E quanto tempo demorou todo o processo? Esse trabalho, a gente ficou das 8, acho, da manhã. Eu não sei se foi 10 da manhã, mas foi assim... Foi de manhã, eles levaram lanches à tarde até 5 horas da tarde, foi todo dia. Mas lá na França, esse da BIC, que depois eles fizeram filme e tudo mais, tem no Vimeo, tem esse lá da França, eles demoraram 2 horas só. Então eram 2 horas, mas era uma área muito menor de papel, e era menos gente, e a grande diferença é que lá era dentro do Sankatra e tinha um monte de gente olhando, então tinha toda uma equipe então eles botavam aqueles negócios para as pessoas não chegarem perto, assim, sabe? Mas de repente, por exemplo, tinha um menininho com a mãe porque queria entrar, e eu deixei o menino
participar, sabe? Porque ele não tinha sido, mas não tinha problema. Então, mas era uma coisa diferente, havia público. Esse não havia público, havia o rapaz que filmou, os outros que estavam organizando, mas não era assim, era uma coisa muito íntima, assim, a gente podia mudar e falar e discutir, tinha umas que, não, eu não concordo contigo e tal, então isso a gente tinha, porque em geral eram pessoas conhecidas, que eu já conhecia, que eu já tinha trabalhado, ou ex-alunos, ou já artistas jovens e outros nem tanto, sabe? Parei. Tá, o teu tá desligado. Parei. Pronto. É, então, eu estava perguntando essa coisa do coletivo, porque eu também tenho, me chamou a atenção, porque eu também tenho uma experiência um pouco diferente, mas no sentido de várias pessoas trabalhando junto comigo. Quando eu comecei a trabalhar com linha no espaço, a linha no espaço ela tem um enfrentamento com a gravidade, com como fala, a torção, a tensão, a sustentação dos próprios materiais, né? Por exemplo, no Torreão eu derrubei lá um pedaço de parede, porque tem uma força física, né? Eu tive que parar. Já aconteceu de na Alemanha eu ter falado, olha, precisa fazer um painel ripado assim, assim, não quiseram acreditar em mim. Depois de 4 dias o painel envergou, ficou redondo, teve que desfazer. Então eu fui percebendo ao longo do tempo que além dessa força visual tinha uma força física. E o meu desenho no papel, eu comecei a usar como uma forma de pensar muito ligada ao desígnio, ao projeto, mas ao projeto intuitivo, de uma forma intuitiva. E eu tive que começar a interagir com arquitetos e matemáticos para calcular pesos e torções para não despencar coisas e tudo mais. Sim. Então, eu comecei a partir da década, depois do ano 2000, quer dizer, comecei a fazer essa brincadeira em 97, a partir de 2002, eu comecei a aumentar a minha equipe. Então, primeiro tinha um montador que trabalhava junto comigo, que ficou comigo muito tempo, sempre falando com matemático, arquiteto, e sempre subvertendo o projeto, o cálculo do matemático, porque a minha intuição formal ia para outro canto, e o trabalho ia para outro lugar. Então, assim, eu tinha sempre essa defasagem entre o projeto e a realização. Isso, para mim, foi uma experiência incrível de desenho, né? Que é que nem aquela ideia que eu adoro, essa frase do Marcel Duchamp, que ele fala que o coeficiente de arte é o espaço entre aquilo que você projeta e não acontece, e aquilo que você não projeta e acontece. E esse lugar entre, que é você ficar aberto ao acaso, aquilo que vem, né? Para mim, esse é o lugar do desenho, esse ping-pong entre aquilo que você projeta como traço, como gesto, como rastro, como desígnio, e a resposta do material que te traz outra pergunta para você prosseguir. E a partir daí, os trabalhos foram crescendo de quantidade de linhas e de suspensões e de desafios, e eu tive que aumentar minha equipe de trabalho. Até que nos últimos 2 anos, né, eu comecei a dividir o trabalho, tinha uma equipe técnica que calculava as coisas, e tinha uma equipe que era um grupo de alunos disponíveis a enfrentar 15 dias, porque esse trabalho demora muito tempo, quando eu estico 100 quilômetros de linha, são muitas idas e vindas pelo espaço. E para você construir, você precisa de mais gente, porque nem sempre a instituição está disponível 15 dias para você montar um trabalho. Então, eu tive que começar a me abrir para os acasos das dicções de linhas de cada corpo, porque cada um entendia como esticar a linha no espaço de uma forma diferente. Porque, às vezes, eu falava, olha, vamos naquela direção agora, vamos agora daqui para lá, tá, né? Dependendo da situação. Só que na experiência, a linha vai dando outras respostas para a matéria e tinha que ir mudando o caminho no meio do caminho, né? Então, é fantástico para mim atualmente essa construção, porque eu sou obrigada a mudar 1000 vezes o caminho da linha no espaço,
seja por conta da resposta do espaço físico, seja porque tal pessoa entendeu que a linha tinha que ser puxada numa determinada direção e foi para outra. E eu comecei a entender que a trama final é a resultante dessas movimentações, né? Que essa trama que vai sendo construída no espaço, ela é uma forma informe. E também porque ela depende do caminho da pessoa que transita depois pelo espaço para que aquela forma aconteça. Cada ponto que você caminha, a forma muda por causa das linhas, é cinético. Então eu percebi que o desenho ele se torna, ele é vivo. Para mim, assim, ele se tornou de fato uma entidade viva, em função também do fluidor, que dependendo como ele circula no espaço, aquelas linhas tilintam de um determinado modo, né? Então, aprender a trabalhar com equipe, com gente junto, para mim tem sido assim um aprendizado incrível. E o último trabalho que eu fiz, chamado Moiras, no Sesc Ipiranga, e depois eu fiz uma experiência na Ocupação 9 de Julho, que é ligado ao movimento social do MSTC, né, Movimento Sem Teto do Centro, que chamava Ligue os Pontos. O que eu fiz? Que foi muito legal. Eu botei um monte de pregos, 400 pregos de diferentes tamanhos, numa paredona que tinha lá, e cada vez era um grupo de pessoas que iam lá se dispor a ligar os pontos, mas de uma forma totalmente sináptica. E o único enunciado que eu falava é: caminha por onde a linha nunca caminhou antes, porque tem infinitas combinações. De um prego para aqueles outros 390 dispostos naquela parede, cada um podia achar um caminho por onde a linha nunca tinha caminhado. E aí começou a criar uns trançamentos entre as pessoas. Uhum. Tanto é que agora, né, um amigo meu filmou, e isso vira uma dança no espaço também, né? Então, acho que os trabalhos da gente acabam se aproximando muito mesmo dessa dança, dessa coreografia, né? Desses entrecruzamentos das linhas. Então, essa experiência, para mim, tem sido muito bacana, porque eu também tenho que me desapegar daquilo que eu pensava que o trabalho poderia ser, né? E para mim, essa instância do inesperado também é desenho. Tu sabes, Edith, eu penso muito sobre essas coisas, quer dizer, eu sinto muito essas coisas, porque tem duas coisas aí que tu falaste, né? Isso do acaso ser um coautor do teu trabalho, né? O acaso sempre é um coautor, mas alguns trabalhos mais conceituais e tudo mais, ele é menos, talvez um pouco menos do que nos trabalhos mais espontâneos. Enfim, no meu caso, ele é completamente coautor. E agora tu estás dizendo, por exemplo, no teu caso, ele é muito coautor até por esses aspectos de físicos mesmo, né? De impedimentos físicos, às vezes, e que acaba que gerando outras possibilidades que tu nem previas, né? Então, esse coautorismo, é muito, muito rico, porque às vezes o acaso te ensina caminhos nunca antes navegados que tu não esperava, né? E a outra coisa que eu penso é assim, o que eu penso muito, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu trabalho desenho, muitas vezes eu quero conferir a esse desenho uma certa envergadura, até grande, um pouco grandiloquente, às vezes, embora eu adore o aspecto intimista e precário e tudo mais do desenho, mas da pintura, porque eu trabalho com formatos muito grandes, porque eu gosto de mexer o corpo inteiro e fazer essa dança. Então, por exemplo, a linha por tradição sempre teve essa coisa de ser branco e preto, por ser contorno. Eu não quero mais que a linha seja contorno, eu começo a trabalhar a linha como preenchimento, como noutra vibe, assim, sabe? Que tem alguns artistas, como a Julie Mertu, que trabalham um pouco assim. Quer dizer, a linha como... E o próprio Van Gogh,
né? Mas grande, a linha colorida que se uma em cima da outra, essa coisa toda. Mas, principalmente, eu vejo que o meu trabalho está muito ligado também ao meu entorno, aos lugares onde eu morei, à natureza. Lá na França, a minha vida é dividida entre aqui e a França há mais de 20 anos, então lá eu moro no campo, num lugar que é verde, que era dos impressionistas, eu trabalhei muitos anos no ateliê do Pissarro, então isso entra dentro do meu trabalho e faz com que fique um trabalho muito poético, que eu não gostaria. Às vezes eu queria ter um trabalho mais agressivo, mais assim, mais assado. Ele me pede isso. Ele vai para um lado e eu quero que ele vá para o outro. Mas ele vai para aquele lado. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que o desenho, às vezes, ele tem vida própria, ele tem vontade própria. E a gente quer que ele vá e ele não vai, ele relancheia que nem um cavalo bravo, como se diz aqui no Sul, entende? E a gente quer ter rédea curta com ele e não dá jeito, ele vai para o outro lado. Então, essa vida, essa vontade própria que ele tem, é que faz dele, às vezes, o nosso, ele nos conduz mais do que a gente conduz a ele, né? Eu não sei o que tu pensa disso. Eu acho que acho melhor para fechar o teu da Adilei. Eu acho que, assim, se a gente for pensar a linha, né, os seus percursos históricos, os vários momentos, né, que as várias corporeidades, as várias materialidades que a linha foi assumindo, quer dizer, a linha, o desenho pode ser muita coisa, o que sim, que eu sempre tento perceber que pessoa que está atrás daquele gesto, daquele traço, né? Então, tem o traço romântico, tem o traço expressionista, tem o traço clássico, tem o traço barroco, né? O traço atávico, arcaico, sempre tem uma ideia de corpo por trás, né? Sempre tem uma ideia de espaço e tempo por trás. Mas, de todo modo, eu entendo o desenho como uma entidade capaz de abarcar muitas modalidades, muitos modos de pensar, ser, estar no mundo. Então, eu me sensibilizo muito, por exemplo, com Fred Sandbeck, que é uma linhazinha só no espaço, aquilo me toma de um jeito, mas da mesma forma me sensibilizo com o traço expressionista da Kate Kollwitz, porque eu percebo a potência da linha, ela, como uma matéria movente, e é isso que me pega muito no desenho, né? E como eu gosto muito de estudar, eu acabei até organizando um livro, não sei se você conhece, chamado Desenho, Desenho, Desígnio, que eu chamei... Conhece esse livro? Eu gostei muito. Que é meio assim, que foi para tentar entender, porque no fundo tem muito pouca bibliografia a respeito de desenho. Sem dúvida. E aí eu tentei ir atrás de 30 pessoas de áreas diferentes, que vai de psicanalista, filósofo, de gente ligada à literatura, música, e dentro das artes visuais, artes plásticas, pintor, gravurista, desenhista, escultor, também matemático, para entender como que o desenho é constitutivo, como que o desenho está presente nessa área de conhecimento, né? E eu tive, assim, respostas incríveis, né? Que me confirmou essa cidadania que o desenho exerce, né? E como que ele possibilita para a gente, como artista, a experiência de outridade, da gente poder ser muitos ao mesmo tempo, né? Sim. E é isso, às vezes também tem essa coisa, você quer ir para um lado e o desenho te leva para o outro, né? Não tem jeito. Isso eu acho maravilhoso, isso é o nosso elogio ao desenho, né, Tereza? É isso, eu acho que aqui a gente está fazendo um elogio ao desenho. Eu gostaria de ficar conversando contigo muito tempo ainda, mas eu acho que a gente não pode se estender muito, até porque me foi dado um certo tempo assim, para essas conversas, e de repente a gente falaria em um outro momento. A gente tem muito ainda para falar, tem muita coisa que eu gostaria de saber de ti. Mas eu queria te agradecer, Tereza, por você ter me convidado, ter me puxado para... Você jogou a linha, né? Você me pescou ali, e é sempre um grande prazer poder abrir esse campo de reflexão. Peguei um peixe grande.